Oi, gente, bom dia, boa tarde, eu não sei, né? Boa noite, não sei que horas eu vou conseguir enviar esse vídeo. Mas, assim, teve problema na internet aqui, só que eu tô gravando a aula pra gente dar continuidade, né? Não ficar atrasado. Aí vocês assistem, e aí quando a gente marcar a aula, a gente tira dúvida se ficou alguma coisa desse slide, dessa aula, e prossegue, tá bom? Eu parei na primeira questão da página 57. A gente corrigiu, aí agora ficou a segunda questão, que ela fala o seguinte: o lobo da orelha livre se deve a um alelo dominante representado pela letra azão. Pronto, fala que é dominante e representado pela letra azão. Ou seja, esse aqui, ó, é o livre, tá? O lobo da orelha aderente se deve à presença de dois alelos recessivos, azinho, azinho. Então, quando a pessoa tem essa característica lobo livre, ela é dominante. O dominante pode ser em dupla, azão, azão, né? Que nem eu falei para vocês, azão, azão. Ou pode ser azão, azinho. Por isso que ele só fala que é azão, entendeu? Porque qualquer um dos dois vai ser. E o recessivo, ele só é expressado em dupla, né? Azinho, azinho, só expressado em dupla. Pronto. Aí ele fala: um casal com lobo livre, com o genitor azão azinho e azão azinho, ou seja, tanto a mulher é azão azinho quanto o homem é azão azinho. Podem ter filhos com lobo aderente? Faça o cruzamento e responda. Então, a mulher ela vai ser azão azinho e o homem vai ser azão azinho. Aí ele pergunta: nesse cruzamento, eu vou ter um resultado de lobo aderente? Eles podem ter a possibilidade de ter um filho com lobo aderente? Bora ver. Azão, 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 azão. Azão, azinho, que é esse aqui agora, azão, azinho. Fica azão, azinho. Azão, azinho, azão, azinho. E azinho, 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 azinho. Ou seja, se tudo isso aqui equivale a 100%, eu tenho 75% de ser livre, porque esse aqui vai ser livre, esse vai ser livre e esse vai ser livre, porque tem dominante. Mas eu tenho uma chance de ter o lobo aderente, né? Eu tenho aqui uma chance pequena, mas eu tenho de quanto? De 25%, porque tem o genótipo azinho, azinho, certo? Então tem sim essa possibilidade. De quanto? De 25%. Vamos para a nossa próxima. Em porquinhos da Índia, a coloração do pelo pode ser marrom, tá? Que é determinada por uma característica recessiva. Aqui, o Mzinho. E o pelo preto pela característica dominante, Mzão. Então, se o porquinho da Índia for Mzinho, Mzinho, vai ser marrom. Se for Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho, ele vai ser preto. E o pelo pode ser curto, determinado pela característica dominante, o Lzão. E o pelo pode ser longo, determinado pela característica recessiva, lisinho. Aí ele fala: foi feito um cruzamento entre dois animais porquinhos da Índia que têm a pelagem preta e curta, com o genótipo misto, híbrido, ou seja, heterozigoto. Heterozigoto tanto para a coloração e heterozigoto tanto para o tamanho do pelo, certo? E eles cruzaram iguais, ou seja, então são todos iguais. Então a gente primeiro tem que fazer o quê? As possibilidades de gameta, porque eu estou falando de duas características aqui: coloração e tamanho. Aí eu vou cruzar aqui, ó, o Mzão com Lzão vai dar o quê? Mzão, Lzão. O Mzão com o Lzinho vai dar o quê? Mzão, Lzinho. Aí depois eu venho. Mzinho com Lzão vai dar o quê? Mzinho, Lzão. Mzinho com Lzinho vai dar o quê? Mzinho, Lzinho. Então, a fêmea tem todas essas possibilidades de gameta. Agora vamos ver o macho. Mzão, Lzão, Mzão, Lzão. Mzão, Lzinho, Mzão, Lzinho. Mzinho, Lzão, Mzinho, Lzão. Mzinho, Lzinho, Mzinho, Lzinho. Então, tanto a fêmea quanto os machos têm essas possibilidades. Agora a gente junta, né, gente? Esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, e assim vai. É só ligar.
Então, emisão, emisão, elisão, elisão, emisão, emisão, elisão, elisinho, emisão, emisinho, elisão, elisão, emisão, emisinho, elisão, elisinho. Agora eu vou para de baixo fazendo a mesma coisa. Eu vou juntar esse com esse, depois esse com esse, e assim vai, tá? Então, emisão, emisão, elisão, elisinho. E lembrando que eu vou juntar, mas não é para juntar assim, ó, emisão, elisinho, emisão, elisão, não. Eu junto letras iguais. Por exemplo, letras iguais. Aqui eu tenho emisão, e qual M que eu tenho aqui? Emisão. Então, vai ficar emisão, emisão. Depois é que eu vou juntar os L's. Elisinho, elisinho. Aí outro, emisão, emisinho lá em cima, vai ficar emisão, emisinho. Depois que eu junto L, elisão, elisinho. Emisão, emisinho, elisinho, elisinho. Aí de baixo, certo? Vai juntando tudo e vai fazendo as possibilidades. Aí agora ele pergunta, existe a possibilidade de nascerem filhotes de pelagem marrom e longa? Para ser marrom tem que ser recessivo. E a gente sabe que recessivo só é expressado em dupla. Então tem que ser Mzinho, Mzinho. E para ser longa também tem que ser recessivo. Então tem que ser também em dupla. Então é esse gameta que ele tem que ter, ó. Mzinho, Mzinho, Lzinho, Lzinho. E o único que a gente tem aqui é esse aqui, ó. Certo? Essa possibilidade. Ou seja, qual é a probabilidade? 1 de 16 possibilidades de nascer com essa característica, certo? Continuar. Biotecnologia, eu já falei para vocês, né? Que é quando a gente usa dos conhecimentos genéticos para aprimorar algo de interesse humano, seja econômico, seja emocional, porque a gente quer ter um filho, seja para cura de uma doença, seja para ciência, não importa. Mas quando a gente usa de um conhecimento genético para nosso interesse, tá? Ainda dei o exemplo dos micro-organismos na produção de alimento, do melhoramento de animais para produção de leite e carne. Isso eu já falei, tá? Então, falei da fermentação alcoólica, né? Que é quando a gente usa leveduras, tanto bactérias quanto fungos, para fazer o quê? Eles consomem o açúcar e aí vai produzir o álcool. E esse tipo de fermentação a gente usa na produção de bebidas, na produção de alimentos, na produção do álcool, do etanol, combustível, certo? Aí aqui é o exemplo de uma espécie de cabra selvagem, certo? Chamada Capras aelgágyrus, tá? Ela é originária da Turquia e do Paquistão. E o que aconteceu com essa cabra? Cabra que a gente tem aí, que é o que deu origem à nossa espécie que a gente tem aqui no Brasil, que é chamada Capra hircus, que é o que a gente vê aí direto, a gente vê em açougue, em qualquer lugar, que é utilizada muito para a produção de leite. Ela, na verdade, ela é uma espécie que não é selvagem, ela não surgiu do nada na natureza. Ela só surgiu porque o quê? Os seres humanos fizeram o quê? Pegaram essa espécie aí, ó, de Capra aelgágyrus, que é essa da foto aqui, tá certo? Com esse chifre aí grandão. E viram que eles tinham grande capacidade de produção de leite. Aí eles fizeram o quê? Começaram a cruzar espécies entre si e cruzar parentes entre si, irmão com mãe, certo? Começou a manipular essa espécie, fazendo cruzamento. Até que chegou um momento que, ao longo dos anos, a espécie não nascia mais com as características originárias. Elas nasciam modificadas devido a esse parentesco muito grande entre elas. E quando foi feita uma análise genética, foi visto que a espécie que estava nascendo não era mais tão parecida com a espécie que era selvagem, que existia antigamente. Ou seja, tinha surgido uma nova espécie devido a essa manipulação. Essa nova espécie é justamente a Capra hircus, que é aquela que a gente tem atualmente, tá? E domina o mundo todo. Então, a Capra hircus só surgiu porque essa espécie aqui é originária, começou a cruzar, o ser humano começou a cruzar ela entre si, chegou a um ponto que o parentesco era muito grande, elas foram modificadas e surgiu uma nova espécie devido a isso, tá? Manipulações genéticas, ela altera o genoma. Eu disse para vocês que genoma é o conjunto de DNA de uma pessoa, tá? Por exemplo, eu falo, o meu genoma
ele deu isso, isso, isso. Quer dizer o quê? Que eu analisei o meu DNA. É o meu, não quer dizer que é o de vocês. O genoma de Lu, o genoma de Bi, o genoma de Anne, são genomas totalmente diferentes, cada um com seu genoma, certo? O que é manipulação genética? É quando a gente pega o genoma original de alguém, de um ser vivo, e manipula ele. De que forma? Ou eu vou colocar ali um gene novo, para que eu quero que aquela espécie tenha aquela característica, ou às vezes você tira aquela característica daquela espécie, que é uma característica prejudicial. Quando eu coloco uma coisa nova, eu tiro, eu estou modificando aquele genoma original. E isso faz o quê? Faz, a gente chama de manipulação genética, tá? Uma coisa que é bem forte no Brasil hoje e no mundo é os organismos geneticamente modificados, tá? Que a gente chama de OMG. Existe uma grande polêmica sobre isso, porque os naturalistas dizem que não é bom, mas assim, um alimento geneticamente modificado, ele não chega na nossa casa do nada. Eu modifiquei e já pode usar, não. São feitos milhões de testes para saber se ele vai gerar algum dano, certo? Se vê que ele não vai gerar nenhum dano, aí sim ele passa a ser comercializado, tá? Os OMGs mais conhecidos são chamados de organismos transgênicos. Não sei se vocês já ouviram falar em transgênicos. Eu com certeza eu acho que já, porque é uma coisa muito batida, é velha e se fala muito sobre isso, tá? Que são o quê? São organismos que eram originais da natureza, e aí o ser humano faz o quê? Pega aquele ser vivo, seja planta ou animal, e faz manipulação genética nele. Ou coloca um outro gene nele, ou tira alguma coisa para poder tornar ele melhor comercialmente, tá? A gente chama isso de o Brasil é o segundo lugar em maior produção de alimentos geneticamente modificados, tá? Principalmente nessa parte agricultura. Na soja, a gente tem 5 plantas no Brasil que são transgênicas e elas são mais tolerantes a herbicidas. E uma delas também é resistente a insetos. Aí, por exemplo, eu planto soja, eu sou a maior produtora de soja do Brasil. Se eu tenho ali uma espécie X que ela é resistente a inseto, ela é resistente, ela é tolerante a herbicida, ou seja, se eu colocar um herbicida ela não vai morrer, certo? E além disso, produz muita soja. Aí eu tenho uma espécie natural, que ela é fraca para praga. Toda vez que eu planto, a praga vai lá e toma conta. E se eu botar um herbicida para poder matar a praga, ela morre. Eu vou preferir qual, gente? Eu vou preferir aquela que é melhorada. E ela vai melhorada naturalmente? Não. Ela foi para um laboratório, foi extraído o DNA dessa planta. A gente paga para isso, a gente paga no laboratório para fazer isso. Aí o laboratório faz o quê? Identifica o gene que torna aquela planta sensível, pega um gene de uma outra planta que é resistente a inseto, que produz alguma coisa que torna ela resistente, e vai e bota dentro dessa soja. Aí essa soja que vai nascer, ela vai ser resistente. E aí vai ser feito vários testes para saber se ela é boa ou não. O milho também, 85% das plantações no Brasil são de alimentos transgênicos do milho. Pode observar, toda vez que você for comprar fubá para fazer cuscuz, vira essa embalagem no verso. Se tiver um triângulozinho e um Tzinho, aquilo ali significa que é um alimento transgênico, tá? Soja preta. O Brasil, ele é muito forte nessa produção de soja preta, né? E o que acontece? Essa manipulação genética conseguiu? Conseguiram amenizar a ação das enzimas que são responsáveis pelo gosto do rançoroso da soja, certo? Então, tornando ela mais gostosa. O feijão, a gente também tem uma grande variedade de produtos transgênicos no nosso feijão. O alface também, certo? É tanto que a gente tem uma variedade imensa de alface. A gente tem aquele alface americano, a gente tem aquele alface rocheado, a gente tem alface crespa, a gente tem o alface natural, que é aquele que tem mais assim na feira, mais comum, verdinho. Então, assim, a gente tem uma série de alfaces porque todas foram modificadas, tá? A banana platina, que ela é resistente a uma série de doenças. Geralmente, quem cultiva banana, planta essa banana platina porque ela é muito macenta, ou seja, aquela fruta bonitona, e ela é resistente, tá?
E existe espécies animais, elas são menores em quantidade de transgênico, né? Os estudos são menores, mas existe essa espécie de salmão nos Estados Unidos que ela foi melhorada geneticamente, ela já é comercializada hoje, certo? Aqui é um salmão selvagem, é o tamanhozinho, e aqui é um salmão geneticamente modificado, ou seja, eles têm a mesma idade, gente, nasceram no mesmo dia, têm a mesma idade, só que os transgênicos eles foram melhorados para o quê? Quando eles se alimentam, o corpo consegue absorver muito mais nutrientes do que o selvagem, então eles crescem muito mais. Se crescem muito mais, vão produzir muito mais carne. Comercialmente, para mim, é melhor, porque um salmão vai me dar 3 quilos de carne e o selvagem vai me dar 1. Então, eu vou ter que matar 3 para ter 3 quilos, enquanto um me dá 3. Então, eu vou querer plantar um transgênico, certo? Plantar o quê? Cultivar. Clonagem. O que é uma clonagem? São organismos geneticamente iguais aos outros seres vivos de onde ele veio, certo? Ou seja, tem DNAs idênticos. A gente viu, quando eu falei de reprodução, que organismos assexuados, eles fazem clonagem, né? Porque eles não têm a presença da relação sexual, eles não têm gametas. O organismo assexuado, ele duplica tudo dele, depois se divide, se transformando em cópias. Tem os gêmeos monozigóticos, que é igual a nossas lindas aí, Bilu, que elas também têm o DNA igual, certo? Porque vieram de um único óvulo. E algumas plantas também fazem reprodução sexuada. Quando é que a gente faz reprodução sexuada das plantas? Geralmente seres humanos que fazem. Quando a gente faz, muda. A estaquia mesmo, que é o quê? Você corta o galho da planta, corta a planta aqui, o galho, e quando você corta, você estimule que nascem novos brotos. Aí vai nascer esses novos brotos. Quando nascer, você vai e arranca daqui e replanta. Ou seja, essa nova planta que eu vou fazer desse brotinho aqui, ela vai ser igualzinha de onde ela já veio. Ou seja, então também é uma cópia. E os animais sexuados, eles fazem clone? Não, gente. Só que já existe, né, espécies clonadas na natureza. Uma mesma é a Dolly, que veio de uma ovelha, né? Como é o processo de clonagem para vocês entenderem? Você pega duas espécies, certo? De ovelhas para fazer o clone. Da ovelha que vai ser clonada, ou seja, vai ser igual a ela, você retira células mamárias, certo? Células mamárias da mama dessa ovelha. Pega uma segunda ovelha e retira o óvulo dessa ovelha, certo? Retira o óvulo. Aí lá, quando você retirar o óvulo, você vai fazer o quê? Você vai retirar desse óvulo o núcleo. Então, vai ser um óvulo que a gente chama de óvulo anuclear, ou seja, óvulo sem núcleo, certo? Ele vai estar vazio, não tem DNA nesse óvulo, porque o DNA fica no núcleo. Aí a gente vai pegar essa célula mamária e vai inserir dentro desse óvulo anuclear. Então, esse óvulo, a gente chama isso de fusão. A gente pega essa célula mamária e coloca dentro desse óvulo aqui, anuclear. Esse óvulo vai ganhar um DNA? Vai. Mas é dele? Não. A gente tirou o DNA dele. Vai ganhar um DNA dessa ovelha aqui, ó, através das células mamárias. Aí esse óvulo vai se dividir, vai se transformar em um embrião e aí vai nascer um filhote. Esse filhote vai ser igual a daqui? Desculpa, vai ser igual a daqui? Não, porque o DNA não é dela, o DNA é da de cá. Ou seja, vai nascer uma cópia igualzinha a de cá, porque eu peguei o DNA dela, só dela, não misturei com o espermatozoide nada, certo? Terapia genética, quando você usa dos conhecimentos genéticos para tratar uma doença, certo? Ou um gene que é responsável por alguma doença, ou um tratamento genético através para poder curar doenças, tá? Então ele consiste na identificação dos genes responsáveis por determinada doença e a manipulação desses genes, tá? Existe hoje, a gente sabe que tem algumas síndromes que são causadas por genes específicos e você consegue fazer uma terapia, você vai lá e retira aquele gene, inativa aquele gene, então aquela pessoa ela passa a não ter aquela síndrome, certo? Aquela doença vitiligo, que a pessoa perde a melanina, fica toda branca.
Hoje já existem uns estudos para fazer o quê? Quando a pessoa ela ativa aquele gene, que ela começa a não ter melanina, existe substância que consegue desativar o gene. Se você já tem umas manchas, você vai continuar tendo. Mas a doença não avança, certo? Você não perde o resto da melanina que você vai ter. Ela para, é como se ela parasse a doença. Você inativa aquela doença. E as outras são as células tronco. O que são células tronco, gente? Quando o óvulo fecunda o espermatozoide que forma o zigoto, todas aquelas células que vão ser formadas ali no início, elas são iguais. A gente chama isso de células totipotentes. Onde é que a gente encontra essas células totipotentes? No adulto, dentro da medula óssea, que fica onde? Dentro da nossa coluna vertebral e no cordão umbilical. Por isso que hoje, muita gente quando nasce, pega o cordão umbilical e congela para ter células tronco. Por que o que é células tronco? Se eu tenho uma lesão em algumas células do meu corpo, certo? Por exemplo, eu perdi o movimento nas minhas pernas. Porque eu lesionei as células musculares, ou lesionei as células da minha coluna, um exemplo. Existem estudos hoje que você consegue inserir células-tronco nesse tecido e ele vai o quê? Começa a se dividir e ficar com a semelhança igual daquele tecido originário. Ou seja, a célula-tronco, ela consegue se replicar em qualquer outra célula do nosso corpo. Então, onde eu colocar a célula-tronco, ela vai, por comunicação celular, ela vai se tornar igual àquela que foi estragada, certo? Por exemplo, eu tenho uma lesão na pele e eu coloquei células-tronco, aquela minha pele vai se reconstituir igualzinha à anterior, porque a célula-tronco consegue se transformar nela. Se eu coloquei nos neurônios, vai se transformar em neurônio. Se eu coloquei num tecido epitelial, vai se transformar em tecido epitelial. Então, a célula-tronco ela consegue se autorreplicar em qualquer outra célula do nosso corpo, certo? Onde você colocar, ela vai se transformar nessa célula. Ou seja, curando aquele tecido que estava errado, substituindo aquele tecido que estava estragado. É justamente, e tem um projeto de genoma humano, né? Que é o que eu já falei para vocês. Qual é o projeto de genoma humano? Foi quando a primeira vez a gente conseguiu decodificar um DNA por completo. Você retira a célula de uma pessoa, você extrai o DNA dessa pessoa do núcleo, ou seja, você extrai esse DNA e depois você vai fazer uma leitura desse DNA. É como se fosse um scanner. Você escaneia esse DNA todo. E aí, o resultado vai ser o quê? Vai me mostrar os genes que eu tenho. Azão para cor de cabelo, Bzão para cor dos olhos, Czão para cor da pele. Ele vai me dar todas as características. E aí você vai saber as suas características físicas, as possíveis doenças que você vai ter. É por isso que hoje em dia a gente pode saber assim, por exemplo, se eu fizer um teste de DNA, eu posso saber se eu vou ter, qual é a probabilidade de ter câncer de mama, qual é a probabilidade de ter câncer de pele. Você consegue ter todas essas informações através do conhecimento do seu DNA. Isso é o que a gente chama de projeto genoma humano, que é a capacidade de fazer uma leitura do DNA todo de uma pessoa, certo?